Fala pessoal, bom dia. Então vamos seguir aqui nossas aulas. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 4, que é regulação fisiológica. Fisiológica significa fisiologia, vem de fisiologia, que significa o funcionamento do corpo. Como que é regulado o funcionamento do corpo? Basicamente, quem comanda tudo é esse cara aqui, que é o sistema nervoso, correto? Ele manda as informações de funcionamento e quem executa essas funções é o nosso sistema endócrino, que é o sistema que é feito pelo conjunto de glândulas e os nossos músculos. Então, a primeira coisa que nós temos que notar é o seguinte: ao longo da evolução dos animais, nós tivemos uma concentração de células nervosas na região anterior. Região anterior seria a região da frente, no caso a cabeça. Esse processo a gente chama de cefalização, e no qual o ser humano é um dos mais evoluídos. A gente tem um maior acúmulo de células nervosas na região da cabeça. Você pode reparar que é o cérebro, que é um conjuntão de neurônios. Deixa eu abrir um outro site aqui, porque aí eu vou exemplificar bem claramente essa questão da cefalização. Porque se a gente for analisar os animais, você vai vendo que a partir dos plateumintos, que são os vermezinhos achatados, a gente começou a acumular neurônios na região da cabeça. E é assim que você vai vendo os anelídeos, os molúsculos, eles foram cada vez mais acumulando células nervosas na região da cabeça, tá? Que é o processo de cefalização. No caso do ser humano, o nosso sistema nervoso ele vai ser composto pelo encéfalo, pela medula espinal e os nervos, tá? E aí, para a gente facilitar o entendimento, o estudo dessa história toda, nós vamos precisar de entender, falar a respeito do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que acontece? A gente pega o nosso sistema nervoso e divide ele em dois grupos, que eu vou chamar de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui está o negócio da cefalização. Deixa eu ver se é aqui que aparece. Acho que vai ser em comparações. Isso aí. Ao sistema nervoso. O primeiro animal que apresentou o sistema nervoso era igual uma rede, que eram os quinidários, os parentes da água-viva. Depois já tivemos sistema nervoso ganglionares, que é quando já começa a acumular, juntar células nervosas na região da cabecinha aqui. E o ser humano já é cefalorraquidiano, porque ele concentra muito na cabeça e ramifica para todo o resto do corpo. Olha aí, ó. Aos órgãos do sistema nervoso dos peixes, né, para frente. É isso aí, que já é coisa mais avançada, digamos assim. Então, olha só, nós vamos precisar de entender o sistema nervoso em duas divisões: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? O sistema nervoso central vai ser composto pelo encéfalo, pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico vai ser composto por todos os nervos que ramificam do sistema nervoso central. Vamos pegar uma boa imagem aqui. O que é o sistema nervoso central, pessoal? É o encéfalo. O que é o encéfalo? Todos os órgãos que ficam dentro da nossa cabeça, que são o cérebro, cerebelo, bulbo, ponte e a medula espinhal, que é justamente a ramificação do cérebro até aqui, ó, a pontinha aqui. Okay? Isso que nós chamamos de sistema nervoso central. Vamos ver o encéfalo. Ó. Cérebro, cerebelo,
Bulbo, bulbo e ponte, ó. Tá vendo? Essa turma aqui, tudo é o que nós chamamos de encéfalo. Olha lá, o nosso cérebro possui 100 bilhões de neurônios, dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e aqui está as capacidades de cada hemisfério, né? Um relacionado à escrita, à linguagem. Quem quiser consultar isso legal, eu estou no site chamado Planeta Bio, que é bacana. E aqui está outras divisões, mas eu quero ir para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico vai ser todas as ramificações do sistema nervoso central. O sistema nervoso central está aqui, ó. Encéfalo e espinha. Você está vendo essa quantidade de nervos que ramifica aqui, ó? Todos esses nervos que estão ramificando a partir da espinha, que vão para a perna, para os braços, isso é o que nós chamamos de sistema nervoso periférico, tá? Isso aí que tem que ficar claro para vocês. Vamos voltar à nossa apostila. Então, se a gente está falando de sistema nervoso, nós temos que falar da célula principal, que é os neurônios, né? São as principais células do sistema nervoso e elas são compostas pelo corpo celular, pelos dendritos, que são esses enraizamentos, digamos assim. Aqui eu tenho o núcleo da célula nervosa, o axônio, que é o rabo, e você tem um terminal do axônio, tá? Essas capinhas azuis aqui, alguns neurônios possuem ela, que é chamada de bainha de mielina, ou extrato mielínico. A sua função é acelerar os impulsos nervosos, que afinal de contas, o neurônio ele vai ter a função de transmitir impulsos nervosos, correto? E aí o que acontece? Se ele vai ter essa função de transmitir esses impulsos nervosos, esses impulsos nervosos, você tem que entender que ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma caneta aqui. Tem não. Ele vai passar pelo dendrito, vem seguindo pelo corpo até o terminal do axônio. Nunca que ele faz esse caminho inverso do terminal para o dendrito, tá? Aqui, ó. Impulso nervoso percorre nos seguintes sentidos: do dendrito para o novo neurônio. Então, quando o impulso elétrico passa aqui pela bainha de mielina, ele é mais rápido que quando o neurônio não tem a bainha de mielina. O papel da bainha de mielina é fazer com que o impulso elétrico, em vez dele vir andando pelo axônio, ele vem pulando. Entre cada nozinho aqui que você tem entre as bainhas de mielina, o impulso elétrico vem fazendo isso aqui, ó. Vem pulando, entendeu? Então, nesse processo, isso facilita, né, acelera a transmissão do impulso nervoso. E quando o impulso nervoso vai chegar aqui no terminal do axônio, aonde eu posso ter um outro neurônio na jogada, porque isso funciona como se fosse um efeito dominó, transmissão do impulso nervoso no nosso corpo. Opa, não é aqui não. Deixa eu ver se eu acho uma figura boa pra nós. Aqui também não. Olha lá, ó. Aqui tá legal. O impulso nervoso, olha lá, ele vem dos dendritos, vai andando até o terminal do axônio, tá vendo? Então aqui foi isso. Quando ele chegar no terminal do axônio, aqui você tem um terminal de um axônio e aqui você tem um dendrito de outro neurônio seguinte. É como se eu tivesse um neurônio, outro em seguida, outro em seguida, e assim eu vou transmitindo.
Essa região onde que um neurônio passa informação para o outro, o terminal do axônio de um neurônio ele não está encostado no dendrito de outro neurônio. Ele tem um espaço que eu chamo de fenda sináptica. É aqui que ocorre a troca de informações que nós chamamos de sinapse. Só que o que nós precisamos de entender aqui? Quando um neurônio vai passar informação para o outro, tá? Ele faz o quê? O impulso elétrico vai chegar no terminal do axônio aqui, e aí ele estimula a liberação de substâncias químicas que nós vamos chamar de neurotransmissores, tá? Essas substâncias vão ser chamadas de neurotransmissores. E aí, o que nós vamos observar com esses neurotransmissores? Eles saem do terminal do axônio de um neurônio e seguem viajando pela fenda sináptica até receptores nos dendritos do outro neurônio. E aí, quando esses neurotransmissores chegam aqui, eles vão gerar uma carga elétrica, né, um impulso nervoso, que vai ser transmitido do dendrito, corpo celular, e assim segue o baile. Esses neurotransmissores, quando eles chegarem aqui, eles vão ser, após eles serem acoplados aos receptores, né, ou seja, terem passado a mensagem, né, de um neurônio para o outro, as enzimas que existem vão destruir esses neurotransmissores para quê? Para deixar esse neurônio livre para receber um novo impulso elétrico, tá? Aí fala coisas interessantes. A cafeína, por exemplo, que eu encontro nos cafés, a nicotina nos cigarros e outras coisas, estimulam esse processo de transmissão, eles aceleram, tá? Tem venenos, por exemplo, que paralisam essa transmissão e aí imobiliza a vítima, tá? Porque se eu recebo um veneno que paralisa a transmissão, se o neurônio meu mandar uma informação para o outro neurônio para chegar até o músculo, para o músculo funcionar, se eu tiver essas transmissões bloqueadas, meu músculo não funciona. E aqui fala, né, que a depressão é um problema que está relacionado a esses neurotransmissores. Por alguns motivos, nosso organismo para de produzir ele em grande quantidade, possui só pequena quantidade, e aí eu transmito poucas informações de um neurônio para o outro. Aí a pessoa fica desanimada, fica com o humor para baixo, tá? E essas coisas mais. E aí a gente vai falando aqui a respeito do sistema nervoso central de uma forma mais detalhada. A gente viu os neurônios, que são digamos assim, a base da construção do sistema nervoso. E aí agora nós vamos falar do sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, que é o conjunto cérebro, cerebelo, a ponte no miolinho e o bulbo. E o nosso cérebro é dividido nessas regiões, que são chamadas de lobos, né? Lobos. Lobo frontal, parietal, occipital, temporal. Cada um está relacionado a funções, né? Pensamento consciente, movimentos, interpretação de sensações, formação de imagens visuais é na parte de trás do cérebro. Tanto é que quando às vezes a gente começa a precisar de usar óculos, nós começamos a sentir uma dor na nuca, assim, tá? É muito comum isso, tá? E aí é o seguinte, tá aí as divisões do cérebro, as suas funções. O cérebro, pessoal, a parte mais externa dele é conhecido como córtex cerebral. E ela vai ser formada por uma camada mais cinzenta. E o miolo do cérebro, tá, vai ser feito por uma camada mais clarinha. Se eu tenho essa imagem aqui, ó. Assim. Se eu cortar um cérebro, você vai ver a camada mais escura nas bordas e a mais clarinha no meio. Por que eu vou observar isso? Porque quando os neurônios estão aqui no cérebro, como é que eles ficam? Os corpos celulares dos neurônios ficam nessas beiradas mais coloridas, no caso aqui mais rosa, que eles chamam de substância cinzenta, os axônios e os terminais axônicos, que são as rabetinhas, ficam mais no miolo. Então, como os corpos celulares são assim, maiores, mais densos, eles dão uma coloração mais intensa. E eles ficam
periferias do cérebro. É como se você pegasse uma melancia e partisse no meio, você vê aquela casca branca em volta da melancia. E o vermelho da melancia já é a parte mais, né, fora a casca branca. A casca branca seria ali onde ficariam os neurônios, e a parte da melancia onde a gente come seria aonde ficam os axônios, né, que são as rabietinhas. Por isso que dá essa diferença de cor. Tá? E aí, pra gente fechar, a gente vai falar a respeito do hipotálamo, que é o seguinte: lá no meio do cérebro nós vamos ter uma região chamada hipotálamo, que vai controlar a fome, a sede, a temperatura corporal e do sono. E além disso, ele produz hormônios que vão regular uma glândula muito importante que a gente vai falar mais para frente, que é a hipófise, tá? Ou seja, o hipotálamo é a parte do cérebro que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Ele é, digamos assim, a ponte de ligação. Aí, para ir fechando, nós temos o cerebelo, que é a estrutura responsável por fazer o nosso equilíbrio corporal, e o tônus muscular. O tônus muscular é o seguinte: todo músculo, ele, mesmo que você esteja relaxado, ele apresenta uma contração mínima para ele funcionar. Vamos supor, quando você está em pé, você está com o braço mole, mas seu músculo está fazendo uma mínima contração ali para o seu braço ficar firme. Tá entendido? Agora, quando a pessoa falece, que ela morre, o braço dela fica extremamente mole, porque o organismo dela não executa essa mínima contração, chamada de tônus muscular. Tá? Fica mole de tudo. Tá? Então, o tônus muscular é a mínima contração que naturalmente seu corpo faz para você ter uma firmeza nos seus membros. Ok? Para não ficar igual boneco de pano, né? Que é tudo molinho. Então, quem é responsável por isso é o cerebelo e seu automático. O bulbo é o centro cardiorrespiratório. Esse cara é responsável por controlar o batimento cardíaco, o movimento dos músculos intercostais e do diafragma. Só lembrando, esses músculos do diafragma são os músculos da costela, né? E também estão relacionados a um músculo que a gente tem no abdômen chamado diafragma, que eles, contraindo e relaxando, são responsáveis por expandir o nosso peito para o ar entrar e também por pressionar o nosso peito, digamos assim, para o ar sair. Então, quem controla isso tudo de forma automática, que a nossa respiração ela é automática, né? Você controla a hora que você quiser, um pouquinho só, é o bulbo. Por isso, se eu tiver uma lesão nessa região aqui, eu perco esse controle, eu morro. E a ponte, pessoal, ela vai estabelecer uma ligação, tá, entre o cérebro e a medula espinhal. Porque a partir do cérebro, a gente vai ter uma ramificação para a medula espinhal, tá? Que aí qualquer coisa, a medula ela é na verdade uma grande comunicadora do cérebro para o resto do corpo. E aí a gente vai ver isso na próxima aula, beleza?